Olá, hoje vamos falar sobre SUSE, Suspensão Condicional da Pena, e sobre o livramento condicional. Iremos explicar ao decorrer do vídeo o que cada um significa, abordando os aspectos objetivos e os aspectos subjetivos de cada um. Iremos falar também sobre os aspectos obrigatórios e facultativos. E ao final do vídeo, iremos fazer um breve resumo para que as ideias fiquem bem. Espero que vocês aproveitem bem o vídeo e vamos a início ao assunto. Então, pessoal, vamos falar sobre o SUSE, Suspensão Condicional da Pena e Livramento Condicional. Bem, SUSE é a suspensão condicional de execução da pena privativa de liberdade, na qual o réu, se assim desejar, se submete, durante o período de prova, à fiscalização e ao cumprimento de condições judicialmente estabelecidas. De acordo com o artigo 107, a execução da privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que cumpra os requisitos. Os requisitos são: se a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, e o condenado não seja reincidente em crime doloso, e a culpabilidade e os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizam a concessão do benefício, que não sejam indicadas ou cabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal. Período de prova. O SUSE demanda ao período de prova que pode ser até estipulado de 2 a 4 anos. E também temos a modalidade. O SUSE pode ser classificado como simples, etário, humanitário, SUSE especial da Lei de Segurança Nacional e SUSE especial da Lei de Contravenção Penal. Agora, o que diferencia tais modalidades são alguns requisitos de ordem subjetiva e objetiva e o período de prova. Vejamos. O SUSE etários, ele é aplicado ao condenado maior. Agora, o que diferencia tais modalidades são alguns requisitos de ordem subjetiva e objetiva e o período de prova. Vejamos. O SUSE etários, ele é aplicado ao condenado maior de 70 anos. Na época da sentença ou do acórdão, devendo, nesse caso, o período de prova ser fixado entre 4 a 6 anos. No caso de condenação superior a 2 anos, inferior a 4 anos, ou entre 2 a 4 anos, no caso de condenação a 2 anos, o SUSE humanitário, ele é aplicado ao condenado com problema de saúde, devendo, nesse caso, um período de prova ser fixado entre 4 a 6 anos. No caso de condenação superior a 2 anos, ou inferior a 4 anos. Entre 2 a 4 anos, no caso de condenação superior a 2 anos. O SUSE, no caso de condenação, no caso sobre condenação internacional, praticado em tempo de paz, em que o período de prova deve ser estabelecido entre 2 a 6 anos. Por fim, o SUSE, caso de condenação por contravenção penal, devendo o período de causa ser fixado entre 1 a 3 anos. Então, a diferença entre SUSE simultâneo e SUSE sucessivo. Vamos falar sobre a diferença. O SUSE simultâneo, ele compreende ressaltar que o defensor do condenado pode pleitear a concessão de SUSE simultâneo. Que são aqueles que são cumpridos ao mesmo tempo. Isso é possível em 2 hipóteses. Primeira hipótese: durante o período de prova decorrente da concessão do anterior, é o réu condenado irrecorrivelmente pela prática de crime culposo ou contradição à pena privativa de liberdade, sendo-lhe concedido novo SUSE. Nesse caso, sempre mantido o SUSE original, será ele cumprido simultaneamente, bem como o benefício deferido na condenação superior. A segunda hipótese é a seguinte: o réu, antes do período de prova, ele é condenado irrecorrivelmente pela prática do crime doloso, não sendo, porém, considerado reincidente. Diante dessa situação, o SUSE anterior pode ser mantido, já que a condenação por crime doloso apenas o revoga, quando o seu trânsito julgado ocorre durante o período de prova. Agora, já os SUSE supressivos, da mesma forma, enquanto defensor do reducando, pleitear o sucessivo. Nesse caso, após cumprir o SUSE da condenação anterior, já se encontrando extinta a pena, comete o agente como culposo,
ou contravenção, não sendo condenado reincidente em crime doloso. Ele poderá obter novos SUS em relação a essa nova infração. O benefício nesse caso, ele será cumprido sucessivamente ao SUS anterior. Agora vamos falar sobre o livramento condicional. O que é o livramento condicional? O livramento condicional ele é o sistema em que o condenado, ao invés de cumprir totalmente a pena, encarcerado, ele é posto em liberdade, se houver preenchido determinadas condições e postas legalmente. Os requisitos: reparação do dano, pena privativa de liberdade, pena igual ou superior a 2 anos, cumprimento da pena mais de 1/3 se não reincidente em crime doloso, bons antecedentes, mais de 1/3 se não reincidente em crime doloso, se não for reincidente em crime doloso, mas possuir mais antecedentes, o juiz pode estabelecer medidas, 1/3 ou 1/2 em crimes hediondos. Cumprir 2/3 da pena. Agora vamos aos subjetivos e subjetivos. Obtenção de culpa lícita, bom desempenho de trabalho, doloso cometido com violência ou gravemente contra a pessoa, verificação ou periculosidade, não ser reincidente em crime hediondo. Vamos falar agora das condições obrigatórias. Ele tem que comparecer mensalmente em juízo, não sair da comarca sem avisar o juízo, obter ocupação ilícita. E as condições optativas, ele não pode mudar de endereço sem avisar o juiz, ele tem que recolher-se em residência após a determinação de horário, horário. Agora vamos ver efeito da revogação desse benefício. De acordo com o artigo 88 do Código Penal, é o seguinte: revogado o livramento não poderá ser novamente concedido, salvo quando a revogação resulta de condenação por crime anterior. Aquele benefício, ele não pode ser descontado na pena em que estiver solto condenado. Já a revogação obrigatória e a condenação da pena privativa de liberdade, irrecorrível por crime doloso, cometido durante a vigência do benefício. Condenação por sentença irrecorrível por crime doloso ou culposo, cometido antes do benefício. E a revogação facultativa, condenação transitada em julgado por contravenção, descumprimento de qualquer condições impostas. Somando as penas que correspondem às infrações diversas, elas devem somar para efeito do livramento a extinção. Então, ultrapassado o período de prova, ou seja, se o livramento condicional não for revogado, encerra-se o período, sendo extinta a pena privativa de liberdade, conforme o Código Penal e a Lei de Execução Penal. Bom, pessoal, em resumo, SUSES é a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, na qual o réu, se assim desejar, ele se submete durante o período de prova à fiscalização e ao cumprimento das condições judicialmente estabelecidas, seguindo os requisitos, claro. Agora, se a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, e que o condenado não seja um reincidente em crime doloso, e a culpabilidade, antecedentes criminais, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, autorizam a concessão do benefício, que não seja indicado ou cabível a substituição cabível do artigo 44 do Código Penal. E o livramento condicional é um sistema em que o condenado, ao invés de cumprir toda a pena, encarcerado, ele é posto em liberdade. Claro, havendo um cumprimento das condições impostas legalmente, né? Tendo os requisitos objetivos e os subjetivos. É bom lembrar que os requisitos subjetivos, que são a reparação do dano, a pena privativa de liberdade, uma pena igual a superior a 2 anos, o cumprimento da pena mais de 1/3, se não reincidente, em crime doloso, e bons antecedentes, e mais de 1/3 se não reincidente em crime doloso. Se ele não for reincidente em crime doloso, mas se ele possuir maus antecedentes, o juiz poderia estabelecer medidas com 1/3 ou 1/2 em crimes hediondos. Cumprir 2/3 da pena. Agora, os requisitos subjetivos, ele tem que ter um comportamento carcerário satisfatório, obtenção de captação ilícita, ele tem que ter um bom desempenho no trabalho,
O doloso dele tem que ter sido cometido sem violência contra a pessoa. Ele tem que ter a pena dele tem que ser igual ou superior a 2 anos. O cumprimento da pena tem que ser mais de 1/3, senão é reincidente em crime doloso. E tem que ter mudanças antecedentes, né? Mais de 1/3, se ele não for reincidente em crime doloso, ele possui mais antecedentes. O juiz pode estabelecer medidas sobre 1/3 ou 1/2 dos crimes de onda. Precisa cumprir 2/3 da pena. Agora ele precisa ter os requisitos subjetivos, né? Ele tem que ter um bom desempenho no trabalho, ele tem que ser um doloso cometido com violência organizada da pessoa. É uma verificação de periculosidade, ele não pode ser reincidente em crime hediondo. Assim as possibilidades que a gente pode ser enquadrado ou pode ter o benefício do SUSI e do livramento condicional. Entendeu?